Bom, ele não consegue, né? Ele precisaria, nesse momento aqui, fazer um discurso, digamos assim, entre aspas, né, democrático, que tivesse um apelo para os principais países do mundo, que vissem ele assim como fazendo parte do, do setor predominante, né, nos governos da maioria dos países aí. Tipo Biden, Macron, Angela Merkel, etc. e tal. Que, logicamente, nós sabemos que esse discurso democrático é uma hipocrisia e que é uma maneira que eles têm de controlar a situação nos seus próprios países. Situação essa que evolui de maneira cada vez mais negativa para todos eles, né? Se a gente pegar a perspectiva das eleições dos principais países europeus, a situação é muito complicada para digamos assim, o grupo dominante da política nacional nesses países, o que é normalmente chamado de centro, né? Ele precisaria adotar essa face para ser bem recebido. É o que ele tentou fazer. O problema é que não é ele, né? Ele não tem essa versatilidade. No Brasil nós temos contrastes assim profundos. Você tem o Dória, que inclusive gosto de chamar ele de homem elástico da política nacional, né? Porque ele passa de ser o Bolsodória defensor das mulheres, do LGBT, é uma pessoa extremamente fluida, né? Ele não tem um contorno, ninguém sabe exatamente qual que é a verdadeira mentalidade do Dória. E você tem o Bolsonaro, que é uma pessoa mais ou menos petrificada num tipo de ideologia que não é corrente no mundo hoje, né? Então, eu acho que esse discurso dele, de que eu derrotei impedi o socialismo e tudo mais, para a maioria dos países europeus isso aí soa como uma coisa muito fora da realidade, né? Tudo bem, os países europeus apoiaram a derrubada do PT e tudo mais, mas jamais se colocaram, né, na perspectiva de derrota do socialismo. Eles estavam numa luta pelo controle do governo brasileiro e usaram as armas da democracia liberal, que é o que eles usam normalmente. Por exemplo, a luta contra a corrupção é uma dessas armas, né? É demagógica e tudo, mas seria, digamos assim, a luta a luta por um Estado, né, não corrupto seria parte da democracia. Eles não... A gente vê que, apesar de que a campanha por baixo era feita de uma maneira muito fascista, inclusive pelo PSDB contra o PT, o sentido que eles davam à campanha no plano internacional e no plano mais geral não era vamos derrotar o comunismo, que é mais ou menos o que o Bolsonaro quer dizer, né? Mesmo na Venezuela, o imperialismo faz a propaganda de que o governo da Venezuela é antidemocrático. Eles não fazem a propaganda de que ele é socialista e por isso precisaria ser derrubado. Porque isso contraria, né, a fachada política de vários países. Você tem o Partido Socialista aí governando vários países da Europa. Então você fala derrotei o socialismo, fica uma coisa meio incongruente com essa fachada. Bom, eu acho que ele tenta fazer, mas não consegue desempenhar o papel. A bondade da imprensa com ele, eu não tive a oportunidade de ver esses editoriais, né? Mas eu interpreto da seguinte maneira, eu acho que o Bolsonaro é uma alternativa para a burguesia brasileira, apesar de tudo. Eles querem colocar o candidato da terceira via, mas uma coisa é certa, eles não querem o Lula de jeito nenhum. Então, se a opção for entre Lula e Bolsonaro, é Bolsonaro. Por isso os jornais falam, bom, ele faz um esforço de parecer normal e tal, essa coisa é meio grotesco, mas é a política nacional, né?